bom? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre figuras de linguagem. Mas antes de tudo, não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Hoje a gente vai falar sobre especificamente a gente vai dividir essa aula em várias, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre as figuras sonoras, figuras de linguagem sonoras. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre as figuras de linguagem sonoras, a gente tem que entender o que são figuras de linguagem e para que é que elas servem. Bom, as figuras de linguagem são palavras que têm vários significados, é uma plurisignificação. Como assim, professora? Bom, para a gente entender melhor, acho que eu já falei aqui para vocês um pouquinho sobre palavras de sentido denotativo e conotativo. E aí as palavras de sentido denotativo são aquelas palavras que elas têm um real significado. Por exemplo, cadeira é a cadeira especificamente, né? Quando você diz estou morrendo de fome, já é um outro significado que você dá à palavra morrer. Mas se você diz assim, fulano morreu, né? Ou eu passei e vi uma pessoa morta. Então, realmente você viu ali uma pessoa morta. Na palavra morrer, ela tem aquele significado real. Então, ali nós estamos tendo um significado denotativo. É aquele no qual a palavra realmente significa. E aí a gente tem, no caso, o sentido conotativo, que é onde a gente entra com as figuras de linguagem, onde elas trazem um outro sentido a essas palavras. Morrendo de fome, o braço da cadeira, a perna da cadeira, outros significados a essas palavras, tá bom? E aí hoje a gente vai iniciar com as figuras de linguagem sonoras. E aí a gente inicia aí, como está no slide, com a onomatopeia. Bom, a onomatopeia, como vocês estão vendo aí, é a imitação de sons. Então é quando a gente vê muito esse tipo de figuras de linguagem nas histórias em quadrinhos, né? Quando você vê lá, quando o cascão cai, aí tem lá em forma de escrita, o barulho dessa queda, né? Quando a Mônica bate com o coelhinho. Então, a gente tem essa figura de linguagem chamada onomatopeia. E aí, no slide, vocês estão vendo um exemplo que é plat, pluct, zum, né? Não vai a lugar nenhum, que é uma letra de uma música. Então, esse plat, plut, zum é a figura de linguagem, é o som dado a algo, certo? A próxima figura de linguagem, ela tem essa definição aí, ó, como está no slide, certo? Consiste na repetição de um determinado som consonantal, ou seja, consoante, no início ou no interior da palavra. Ou seja, essa repetição da consoante ou vem no início, né, das palavras, ou pode vir lá no meio das palavras, tá certo? Vamos ver aí um exemplo para a gente entender, né? No caso aí a gente está falando da aliteração, tá certo? Olha aí o exemplo aí, ó. A letra da música do Michel Teló, né? Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchu, tchá, né? Então a gente vê a repetição dessas consoantes e aí essa repetição dessas consoantes, ou seja, no início ou no meio, né, no interior da oração, da frase, então ela é chamada de aliteração. Bom, a próxima que a gente vai ver aí é a assonância. Então, diferente da aliteração, que tem a repetição da consoante, a assonância nós temos aí a repetição das vogais, né? Da vogal tônica. A gente tem um exemplo aí no slide, ó. Ai, 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 assim você mata o papai. Então, essa repetição do ai, ai, ai aí é a repetição das vogais, né? As vogais tônicas, no caso a vogal A, que é a vogal tônica. Então, ela é chamada de assonância. Então, a aliteração, repetição das consoantes. A assonância, repetição das vogais. Bem facinho, né? E a onomatopeia é quando a gente faz lá por meio da escrita, né? O som dado a um determinado barulho, a determinado alguma coisa que você queira transmitir ou representar esse som. A paronomásia. Então é quando nós temos aí o uso próximo de palavras com sons parecidos, mas que têm significados distintos. Então o som dessas palavras você chega até a achar que é o mesmo, mas não é apenas parecidos e elas têm significado diferente, tá? E aí a gente tem esse exemplo aí no slide. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, né? Então, você vê que até às vezes fica até difícil de pronunciar, né? A gente vê muito, por exemplo, rato, eu, roupa do rei de Roma. Então, essas palavras bem parecidas, né? Que às vezes até dificultam a pronúncia dela, mas que têm significados distintos, tá bom? Então, não esqueçam. Palavras têm um som parecido, mas elas têm significados distintos. Então, é a paronomásia. Aí a gente tem outro exemplo aí, né? Na questão do trocadilho.
sempre ceder, sem preceder, sempre ferir, sem preferir, né? Vocês estão vendo, ó? Então, na pronúncia dessas palavras, a gente vê que os sons são parecidos, mas são palavras com significados distintos, né? Com significados diferentes, tá bom? Então, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje com essas 4 figuras de linguagem sonoras. E aí, eu espero vocês na nossa próxima aula de figuras de linguagem. Até lá!